Olá, nós estamos iniciando mais uma série de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e eu estarei com vocês no programa desta noite. Você pode acompanhar este programa pelo Viva e Eduque, canal 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. Brincadeiras e contos de fadas, ferramentas terapêuticas na prática. Este é o tema do programa de hoje. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a doutora Evelyn Kuczynski, médica pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria e psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria, especialista em psiquiatria da infância e adolescência, doutora pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médica assistente do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. Além de doutorado em psiquiatria, Evelyn Kuczynski tem também aprimoramento em terapia comportamental cognitiva pelo Ambulatório de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Bem-vinda, doutora Evelyn Kuczynski. Muito obrigada. Vamos ver o que a gente consegue desenrolar desse tema tão interessante. Interessante mesmo. Evelyn, nós crescemos ouvindo contos de fada e a nossa conversa hoje vai nos fazer voltar no tempo, trazendo muitas lembranças. A minha vida foi permeada aí por contos de fadas, a sua com certeza também. Isso é muito bom. Então vamos lá. De que maneira as brincadeiras e os contos de fadas são usados como ferramentas terapêuticas? Principalmente com relação aos contos de fadas, a gente tem que lembrar que quando eles surgiram na história, quando eles foram criados, eles não tinham essa função terapêutica. Na verdade, quando os contos de fadas são criados, muitos séculos atrás, eles são criados e são repetidos, reproduzidos, primeiro baseado na ideia da tradição oral. Então, geralmente, quem depois levou a publicar e a gente ter o registro escrito desses contos foi a partir dessas tradições orais. Então, tem muito do regionalismo de cada zona da terra em que essas histórias foram criadas. E por isso, por exemplo, quando a gente pensa na Pequena Sereia, a gente tem que lembrar que era uma região e a população ela era muito envolvida com a pesca, com navegação como forma de obter o sustento da região. E da mesma maneira, na época, essas histórias elas eram criadas, justamente, eram muito mais aterrorizantes, muito mais trágicas e muito mais assustadoras, para justamente auxiliar na educação, na imposição de limites educacionais para essas crianças. Então, você contava histórias a respeito, por exemplo, de alguém que ia ser devorada, ou corria o risco de ser devorada pelo lobo mau, para fazer essas crianças obedecerem. E não saírem de casa sem autorização, não saírem de casa desacompanhadas, não se embrenharem na floresta, né? Mesma coisa a história do João e Maria. É muito mais tarde que se identifica a possibilidade de lançar mão desse tipo de relato para favorecer um processo terapêutico. Então, isso já é uma questão do século XX. Por quê? Pois não. As histórias estão sendo adaptadas, né, para isso, Exato. Inclusive dentro do politicamente correto, né, tem histórias absurdas, né, e hoje Sim. Os novos livros têm mudado isso, não tem? Muito. E a gente não pode nem cogitar, imaginar as adaptações que estão se propondo, que se estão exigindo, né, inclusive de descendentes, de parentes, de grandes autores da literatura infantil, infanto-juvenil nacional, querendo manipular completamente o que foi escrito em outra época, né? Então, realmente, eu não sei se nós estamos melhorando, se nós estamos caminhando para melhor, mas
Infelizmente, por exemplo, eu, apesar de já ser adulta quando essa publicação foi lançada, eu tive a oportunidade de ler as obras referentes à saga Harry Potter antes de assistir o filme. Uhum. Os filmes que foram criados. E é muito mais rico. Por quê? Porque eu imaginei a história aqui a partir do que eu estava lendo. E hoje em dia, se você pergunta muitas vezes para um garoto um garoto escolar, um adolescente, você conhece a história do personagem tal do Harry Potter? Você leu o livro? Não, eu assisti o filme. E aí o filme, em 2 horas, prestou atenção, se identificou, mas não se cria um universo mental a respeito daquele personagem, como era o Harry Potter, por exemplo, da minha imaginação, como era o Castelo de Hogwarts da minha imaginação, não se cria. É muito importante isso que você falou, porque assim, através da leitura, através do livro, ou mesmo você, a criança que escuta uma história contada, ela imagina do jeito dela, de acordo com o que ela sente, o que ela já viu, vivenciou, o que ela imagina, e isso realmente é um mundo completamente diferente, né? Na Do que você verdade, já vê um negócio pronto, enlatado, como você falou, que aquele personagem, se você tivesse lido o livro, né, era completamente diferente na sua imaginação. Né? Isso muitas vezes decepciona até a criança, né? Puxa, eu imaginei quando ela lê, né? Porque hoje também as crianças leem menos, mas quando ela lê, assim, puxa, eu imaginei completamente diferente. Tem, sabe, às vezes isso não é bom para ela, né? Ou seja, eu imaginei tão diferente, por que será, né? não é Então, bom para ninguém. é verdade. Porque quando você lê uma história, você, a partir da tua imaginação, você cria as representações mentais. E justamente quando a gente é pequeno e começa a escutar histórias, ou pelo menos quando as nossas gerações escutavam histórias, porque isso, inclusive, é alguma coisa que tem sido tão pouco incentivada, que tem instituição bancária fazendo campanha para incentivar a ler para o seu filho, que é uma amostra do quanto a gente está distante dessa realidade que é tão importante para o desenvolvimento infantil. Então, a partir dessas histórias, a gente se torna alguém mais tolerante, Uhum. Inclusive porque a os gente contos. aprende por essas experiências a vivenciar situações, às vezes, desagradáveis de uma maneira mais tolerante e mais adaptada. E essa nova geração não está vivendo isso, né? Essa geração das telas, do excesso de telas, do excesso de exposição, são indivíduos que ficam engolindo, sem mastigar e sem saborear, um monte de informação e que ele não vai saber o que fazer com isso. Porque falando aí dos livros, né, dos contos, ou da história contada, que a criança escuta de acordo com, e vai imaginando, né, ela não está vendo as imagens, então os contos de fada, eles contêm um material simbólico importante que acaba ajudando a criança a elaborar os seus próprios conflitos, não é isso? Essa é a parte terapêutica. Vamos falar um pouquinho disso, desses contos adaptados, não aqueles contos que eram tão, que reprimiam tanto e que eram opressivos, mas dos contos, dos novos contos adaptados, esses que têm toda essa história terapêutica, né? Vamos falar um pouquinho desse material, dos simbolismos que acabam ajudando a criança a melhorar, a elaborar os seus conflitos e aí superá-los. Claro, imaginando, por exemplo, muitas dessas histórias infantis, ou que tinham um protagonista infantil, por exemplo, na literatura mais tradicional, e que também a gente pode ver nesse tipo de publicação mais recente, o órfão, o protagonista órfão. Então, aquele indivíduo que está sozinho, que não tem ninguém que zele por si, ou que inclusive o maltrata, né? No caso da madrasta da Branca de Neve, da tia que aceita o Harry Potter em casa, mas que não o trata bem, não cuida das necessidades desse garoto, ou dos órfãos da literatura inglesa, né, da literatura anglo-saxã. O que acontece? É alguém que está tendo que desbravar um caminho próprio sem suporte no momento de vida em que se imaginaria que, por ser uma criança, ela teria um suporte.
E aí o que acontece? Quem é a criança que nunca se sentiu abandonada, entre aspas, ou sem apoio, sem suporte, por exemplo, entrando num colégio novo, entrando num colégio que ele não tem turma, ele não estuda com aquele pessoal desde a infância, as mães dos colegas não conhecem a mãe dele. Então, muitas vezes, vivenciar essa situação a partir da história ajuda a compreender que ele não está sozinho nesse contexto, que na sua imaginação existem outros personagens que viveram esse tipo de coisa, que se esses personagens chegam ao final da história e conseguem superar as dificuldades, talvez eu também consiga. Uhum. E às vezes eu não sou capaz, como criança, de falar sobre isso sozinha, mas na hora que eu escuto uma história dessas, ou que eu vejo uma situação dessas acontecer com alguém, mesmo que seja alguém fantasioso, isso traz um alívio, traz um conforto para essa criança. Uhum. Uma situação de bullying, que é, por exemplo, que eu mencionei o Harry Potter, bullying é o que mais acontece naqueles livros, né, naquelas narrativas. E o que mais acontece nas escolas também, né? Toda criança, grande parte das crianças acabam sofrendo de uma maneira ou de outra um bullying, Sim, acontece com frequência. com frequência. O interessante é que os contos de fada, na verdade, eles trazem histórias do cotidiano, né? Do mundo real. E por isso essa função terapêutica importante, né? Eu, inclusive, recentemente, apareceu para mim na rede um vídeo do Tolkien, que é o autor da saga do Senhor dos Anéis, mencionando, e é muito engraçado, porque um indivíduo que foi capaz de escrever uma história tão surrealista sobre um mundo, um universo paralelo, nem paralelo, né, um universo completamente imagético, e que ele, inclusive, cria um idioma que é emitido na comunicação desses indivíduos, ele falando de uma maneira muito, muito interessante, ele mencionando, não, na verdade, todas as histórias são a respeito das pessoas, e são a respeito das pessoas e seu medo da morte. Então, a gente sabe que vai morrer e a gente morre de medo desse dia chegar. Que foi muito interessante, porque um indivíduo que foi capaz de criar tantas arborizações dessas narrativas, desses personagens, desses conteúdos, reduzir todo esse universo que ele criou na verdade, isso é sobre pessoas e pessoas que têm medo da morte e que sabem que a morte vai chegar. Histórias que você se lembra agora de momento que falam do luto, que é importante, né? Ou seja, são problemas do cotidiano, num momento, determinado momento, a criança vai acabar tendo perdas, enfrentando né, o luto. Então, tem histórias que são importantes nesse sentido, que você se lembra que já usou com paciente, ou já percebeu? Inclusive, dos clássicos, a própria Branca de Neve, que tem um plot twist, né, de conseguir depois resolver, de ela voltar à vida, porque esse sono dela, né, os anões a velam, né, eles fazem uma cerimônia, porque ela, para lidar com a perda, com a suposta perda da Branca de Neve, e A Bela principalmente Adormecida. A Bela a Bela Adormecida. Adormecida também tem a questão do sono, né, Uhum. do sono aí eterno. O próprio João e Maria, com a questão de que a hora que eles engordarem, eles vão para o caldeirão da bruxa. Uhum. A própria Chapeuzinho Vermelho, primeiro da questão de que a avó foi devorada pelo lobo, né? A avó Acha que a avó morreu? deu tudo errado e a avó foi devorada. E ela também, se não for muito inteligente, pode ser. Então, ela tem que conseguir se safar dessa situação, conseguir se desvencilhar desse perigo. Uhum. Então, tem várias situações. Tem várias mesmo.
E as crianças em contato com essas histórias, elas acabam tendo a possibilidade de trabalhar a subjetividade, né, a sua imaginação, criatividade. E no caso do luto, que você vê na história, que a pessoa, que é o Chapeuzinho, que a Bela Adormecida, que enfrentaram problemas relativos, né, semelhantes, isso acaba ajudando, tem todo um processo terapêutico em relação a isso. Por exemplo, eu me lembro de um caso que era uma menina que ela vivia numa situação de mais vulnerabilidade, mas que ela podia frequentar um colégio de população de melhor nível socioeconômico, porque a mãe trabalhava no colégio, era funcionária no colégio, e ela era aluna como bolsa, né? Ela era uma aluna bolsista. E aí haviam várias situações que ela era um colégio religioso, então as freiras tinham a preocupação de ter muito controlado essa questão de bullying. O que mais causava problemas não era uma situação de bullying, né? Ela não era achincalhada, atacada pelos colegas, porque era um colégio religioso e o pessoal, inclusive, valorizava muito essa questão da inclusão de outras situações, de outros contextos. Mas ela mesma, ela tinha a percepção de que a vida dela era diferente, de que as possibilidades, as oportunidades, né? Como é que uma menina desse contexto se sente à vontade numa situação, por exemplo, de festinha de aniversário de colega do colégio? E a gente utilizou a ideia da Cinderela, porque a Cinderela era, né, que é parecido com o Harry Potter, ela era parente, né, ela tinha as enteadas, ela tinha as filhas da madrasta, ela era uma enteada, mas ela estava num contexto completamente desfavorável naquela casa. Da mesma maneira que o Harry Potter na casa da tia, né? Tudo era pro primo, mas o Harry Potter tinha, inclusive, que dormir no armário das vassouras, ele não tinha nenhum quarto. E aí, muitas vezes, contar essas histórias e tentar fazer finais alternativos para essa história ajuda a lidar com uma realidade desagradável, porque ainda que essa menina não fosse vítima de bullying, ela era alguém que sabia que estava tendo uma oportunidade ímpar, no sentido de qualidade da educação, mas ela estava numa situação muito angustiante. Ela percebia as diferenças e ela se percebia desfavorecida naquela situação. Evelyn, eu vou interromper essa nossa conversa um minutinho e a gente volta a falar depois do intervalo sobre brincadeiras e contos como tratamento terapêutico, para dar um recado importante. Desde 2007, a Associação Vive e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. É um evento que tem como objetivo trazer ao debate a saúde mental, em especial em crianças e adolescentes. Patrocinado pelo Instituto Helena Floresbal e realizado pela Associação Viva e Deixe Viver, este ano o evento ocorrerá em São Paulo, no dia 19 de outubro, no auditório da Escola de Enfermagem da USP. Acesse o QR Code que aparece na tela e saiba mais sobre este evento. E nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Nós voltamos com o programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Estamos conversando hoje com a pediatra e psiquiatra doutora Evelyn Kuczynski, doutora pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e médica assistente do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Evelyn,
você tem um trabalho muito forte com crianças autistas, não é? De que forma os contos e as brincadeiras são utilizadas dentro do processo terapêutico, no caso do autismo? Na verdade, a gente tem que lembrar que autismo infantil, espectro autista, é uma entidade muito heterogênea. Heterogênea em que sentido? Nós temos desde indivíduos que têm um nível intelectual normal, um potencial cognitivo normal, e que podem se comunicar verbalmente, até crianças e adolescentes, enfim, crianças, adolescentes, adultos, que são averbais, que não desenvolvem comunicação verbal. E, obviamente, nesse tipo de outro lado da moeda, é muito mais difícil a gente lançar mão de contação de histórias ou de literatura infanto-juvenil com essa população, né? Uhum. O trabalho vai ser muito mais sensorial do que exatamente no sentido de uma terapêutica lançando mão de relatos verbais, é outro contexto, né? Mas é até interessante porque, principalmente com essa população com autismo que não tem o rebaixamento intelectual, que não tem o prejuízo cognitivo, muitos deles, eles inclusive acabam buscando entrar em contato com comunidades, criar uma rede de relações, de amizades, muitas vezes baseadas em histórias, em sagas típicas dos adolescentes, em jogos de RPG, em que eles assumem personagens, né? Então, às vezes, é muito mais provável eles conseguirem criar uma rede social, não rede social como a gente conhece, mas assim, uma rede de socialização através dessas histórias, desses conteúdos e desses personagens, desses focos de interesse específicos. Então, é importante adaptar todas essas técnicas, né, de contação de história, de brincadeiras, para crianças de diferentes idades e diferentes necessidades, né? Sim, com certeza, porque a gente tem que lembrar que, mesmo que seja numa situação terapêutica, nós que somos adultos, que nos propomos a sermos profissionais que atuam terapeuticamente com essa população, nós já vivemos a nossa infância. Então, nós temos condições de chegar ao nível desses indivíduos. Eles não foram adultos ainda, eles não podem se adaptar ao nosso contexto. A gente é que tem que adaptar ao contexto da criança e do adolescente e de quais necessidades ela venha a demandar por suas dificuldades pessoais. Uhum. Então, seria muito agressivo esperar da criança, do adolescente que se adapte a nós. Nós é que temos que nos adaptar a eles. Então, tem que ter uma sensibilidade muito grande na escolha, né, do processo de escolha, né? Como é que as preferências e interesses dessa criança são incorporados no tratamento? Com certeza. O foco principal é a criança, o foco principal é o adolescente. Então, a gente não pode esperar deles que deduzam ou que se adaptem imediatamente ao que a gente tem para oferecer. A gente é que tem que ver como, e eu vou usar o termo, pelo amor de Deus, não me entenda mal, a gente é que tem que seduzir a criança a vir participar dessa caminhada com a gente. Uhum. Claro. Agora, falando de uma maneira geral, não aí só crianças com necessidades especiais, mas de uma maneira geral, nesse processo terapêutico, a criança acaba querendo participar da escolha das atividades ou da escolha das histórias. Normalmente, a criança participa ou ela fica mais passiva? Então, um processo que tem mudado muito. Antigamente, eu digo coisa de 10, 15 anos atrás, as crianças eram muito mais ativas nessa escolha. E ativas por quê? Porque elas também tinham um processo pessoal fora do ambiente terapêutico de entrar em contato com essas histórias. Hoje em dia, o que a gente vê? Essas crianças, elas estão sendo muito menos expostas a esse tipo de conteúdo literário, conteúdo simbólico, e a maioria delas passa boas horas do dia
como eu costumo dizer, engolindo sem mastigar um monte de coisa que elas recebem através das telas. Então, é muito mais provável hoje eu ter que sugerir, pelo menos a princípio, ter que sugerir um material para a criança, e essa criança vai receber esse material como se ela nunca tivesse ouvido falar, mesmo que seja, como a gente dizia no começo, uma história clássica. Uhum. Porque ela não tem oportunidade. Então, muitas dessas crianças, elas ficam o dia inteiro diante de uma tela, e olha que eu ainda fui da geração que eu cheguei a escutar que a televisão, porque era o que havia na época, que a televisão era uma babá eletrônica. Então, já se falava dos riscos de que as crianças ficassem o dia todo na frente da tela. E era uma tela de TV. Não havia essa possibilidade, como tem hoje, e que a gente vê e muitas vezes tenta orientar as famílias a respeito, de ficar o dia inteiro diante de um celular ou de um tablet. De a gente visualizar num restaurante, por exemplo, numa lanchonete, numa praça de alimentação de shopping, a criança hipnotizada diante de uma tela e muitas vezes nem se alimentando, sendo alimentada pelo responsável, porque ela não faz mais nada por si só. Antigamente, quando eu lembro das minhas filhas, a gente levava lápis, papel, lápis de cor, e para que elas ficassem quietas, né, se você levava para restaurante, para comer fora ou na casa de alguém, elas ficavam desenhando quietinhas, né? Então, tinha a questão do estímulo à imaginação. A gente levava livrinhos de história para elas olharem, né, as figuras, se não sabiam ler. Então, era assim... Os livros do banho, que eram aqueles livros que banho também, podiam isso olhar, porque eram de estimulava, plástico. isso acabava estimulando a criatividade, a imaginação, a fantasia da criança. Hoje não, são as telas realmente o que mais você vê, que seja dos celulares, que sejam dos tablets. E qual é a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação a essa questão, que está cada vez ficando mais grave aí? Eu vou te citar a da Sociedade Brasileira de Pediatria, e vou te citar outra que é, inclusive, mais polêmica e que começou a fazer sucesso quando a publicação saiu editada em português no Brasil. A Sociedade Brasileira de Pediatria, criança, ela define a partir de, óbvio, de referências bibliográficas, de evidência científica. Criança não tem que estar diante de tela até os 2 anos de idade. E eu garanto que a maioria das crianças e adolescentes hoje, a partir dos 2 anos de idade, estão sendo expostas a muito mais tempo de tela do que sequer foi cogitado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, o tempo de tela é sempre muito maior. E está errado. Agora, eu falei ausência de tela até 2 anos de idade para a Sociedade Brasileira de Pediatria. Existe um neurologista francês que lançou um livro sobre os cretinos digitais, que é esse o título que ele menciona, pelo menos em francês, que criança não tem que ser exposta à tela até os 6 anos. 6 Eu anos. nem imagino se a Sociedade Brasileira de Pediatria teria coragem de assumir uma postura tão radical. Mas eu acho quase impossível isso. Hoje em dia, você falar assim para... Por que é impossível? Vamos pensar. Por que é impossível? Porque a criança nasce, ela sai da barriga da mãe já com o celular na mão? Não. Os adultos oferecem esse celular para essa criança. E por que nós, adultos, oferecemos esse celular, esse aparelho, essas telas todas para a criança? Vamos ser francos. Eu quero sossego, eu quero ficar quieta e eu dou uma chupeta para essa criança, né? Eu dou alguma coisa, é só lembrar o nome em inglês de chupeta. Chupeta é pacifier, é pacificador, ou seja, eu quero paz, eu dou esse celular na mão da criança, durante algum tempo, que sem perceber a gente vai estendendo cada vez mais, inclusive porque aquilo acaba sendo aditivo para a criança não quer largar. Eu não digo não para a criança vai ficando com aquilo, eu vou ficando sossegada e eu vou ver o estrago depois.
Eu ri, falei quase impossível, praticamente impossível até 6 anos, né? Você segurar até 6 anos, porque também tem essa coisa assim, que os pais viajam e aí, ou os avós, e aí eles querem ver a neném ou o neném, e aí tem essa a questão de você ligar por vídeo. Então a criança acaba, querendo ou não, se a mãe está com o celular na mão, querendo ou não, ela acaba olhando para a tela ou ouvindo a voz, quer dizer, fica um negócio que não dá para segurar muito mais que 2 anos nesse sentido. Não digo televisão ou coisas assim, mas tem essa questão, né, né, de você fazer a imagem e falar, né? Hoje, como a gente está conversando aqui, né, pela A tela. questão da videochamada foi uma coisa que ficou muito mais popular, principalmente a partir da pandemia, Com certeza. né? A Uhum, pandemia, mas aí uma coisa é a mesma coisa. Uma coisa é a gente em situação de estado de guerra, estado de calamidade pública. uhum. Outra coisa é que aquela história custa esquecer o celular em casa ou esquecer o celular desligado na bolsa. E, por exemplo, meu marido tem netos, a gente saía com eles para comer, a gente ficava brincando com os palitos da mesa, fazendo palavras, ou fazendo desenho de casinha. Dá para fazer, fazendo bonequinha Bom, pizzaria entrega pedaço de massa para você brincar como se fosse massinha de modelar. Muitos restaurantes, eles oferecem o papel e os giz de cera para você desenhar, para a criança desenhar. Só Hoje que o nem. que acontece? Uhum, A gente não quer, né? é A verdade, gente, eu digo, a população em geral, os adultos têm agido assim, elas querem a criança quieta, verdade. e às vezes eu até falo, vamos fazer um meio termo, não ponha vídeo para essa criança, ponha música. É uma Ou ótima seja, observação. claro que você pode até usar o YouTube, por exemplo, você vai usar a música que está lá no YouTube, mas não mostra o vídeo para a criança, deixa só o som tocando, Uhum. canta junto, rádio do carro, Aliás, né? Põe um CD de música infantil. Aliás, outro dia, a gente falando sobre música aqui no programa, a música, a criança que escuta música desde cedo, ela acaba, é, 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 isso acaba despertando raciocínio também, a criança acaba sendo boa em matemática, porque parece que tem a parte frontal do cérebro que estimula, eu sei que Mas a também tem essa composição questão do musical, a raciocínio. música é matemática, né? Matemática, é isso, é. E a criança acaba sendo melhor em matemática, se convive mais e estuda música, né? Também tem essa. Só pensar, não precisa nem ser desenho. Por exemplo, você tem um garoto maior, você leva, às vezes a gente tem, existe para comprar, existe, e a gente pode até fazer, não precisa comprar, você pode fazer com material, com reciclagem. Você pode fazer um tabuleiro de damas. Uhum. Pega um tabuleiro pequeno, senta no restaurante ou no voo, peça magnética. Não é o fim do mundo. Mas o que que acontece? Você vai jogar damas com essa criança, com esse escolar, com esse adolescente, ou um adolescente, você vai jogar xadrez, você está estimulando o raciocínio e estratégia. Que esses mecanismos depois vão mostrar como é que eu faço para resolver outros problemas. Agora, isso implica estar presente junto com essa criança. Seja no ambiente terapêutico, sejam os cuidadores em casa. Então, não dá para você criar a criança nasceu, você põe a criança, como eu costumo brincar, você põe a criança no escaninho, deixa ali, numa cápsula, e com 18 anos você espera que esse indivíduo saia da cápsula alimentado, nutrido, desenvolvido, formado e com matrícula na faculdade. Não funciona assim. Ter filho é ter trabalho. Não quer ter trabalho, não os tenha, porque eles vão demandar atenção, e é com essa interação e com esses jogos, com essas brincadeiras, que essa criança vai se desenvolver, não vai ser olhando, porque eu lembro que no início, quando a gente começou a ter acesso a computador pessoal, qual que era o grande frenesi das famílias? Ah, se meu filho tiver acesso precoce
a essas coisas, ele vai ser mais inteligente, ele vai estar mais capacitado para competir, por exemplo, no mercado de trabalho. Não é isso que a gente está aprendendo. Então, quando você, por exemplo, vai fazer a letra cursiva, não a letra de bastão, como, né, a letra de forma, a letra cursiva, os circuitos que vão ser acionados no seu cérebro são completamente diferentes. Agora, você vai digitar numa tela de computador, numa tela de celular, numa tela de tablet ou num teclado, você apertou o A, o D ou o 1, para o teu cérebro é a mesma coisa. Então, escrita manual aciona outros circuitos. Não é uma coisa repetitiva, monótona e que não leva a lugar nenhum. Ela cria novos acervos mentais. Da mesma maneira que brincar de boneca, ou brincar de fazer comidinha, ou brincar de futebol de botão, é um acervo completamente diferente. E da mesma maneira que trabalhar com uma história que pode ter um final diferente, numa leitura, é completamente diferente de ficar assistindo um joguinho de computador, um joguinho de celular. Com certeza. A gente vai continuar falando sobre isso, que é muito importante, depois do nosso intervalo. Vou fazer mais uma pausa nessa nossa conversa, tá bom? A gente volta já já, Evelyn. E agora um aviso importante. A Associação Viva e Deixe Viver é uma organização que desde 1997 desenvolve seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos e informação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui na tela e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da Associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo. Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. A Domingueira de Histórias é o seu encontro com a magia e a fantasia. Os nossos contadores de estados diferentes do Brasil reúnem-se para compartilhar boas histórias para você ouvir em família e com os amigos. A nossa programação acontece em todo o 4º domingo do mês, em nosso canal do YouTube, Associação Viva, às 10 horas da manhã. Vem conferir! E agora é hora de dar tchau. Eu quero ser, contando as histórias que te fazem feliz. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com a pediatra e psiquiatra Evelyn Kuczynski, médica assistente do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É importante que os contos de fada, Evelyn, não falem só de coisas boas, ou seja, que eles também explorem questões como dificuldades, medo, fraquezas. Com certeza. Existe, inclusive, toda uma linha, atualmente, pelo menos que a gente tem acesso de literatura especializada, mas que também pode ser comprado por leigos, de livros, de histórias que estão sendo lançadas a respeito de situações muito interessantes do ponto de vista do nosso cotidiano atual. Por exemplo, uma história, uma historinha em que o avô começa a ficar esquecido, né, envolvendo um indivíduo da família desenvolvendo uma doença degenerativa. Como é que a família vai lidar com isso? Ou, porque nós temos essas situações, morreu o pai ou morreu a mãe, como que vai ser? O que acontece? Por quê? Porque à medida que a gente vivencia essas histórias no papel, na imaginação, a gente ou se sente mais aliviado quando é uma situação parecida com a nossa, ou a gente se sente mais preparado quando situações inesperadas, situações indesejadas, situações desagradáveis, a gente vai vivenciar na vida real.
no nosso dia a dia. Por exemplo, existe um atrito da criança com a mãe com relação ao horário de dormir. A criança não quer dormir e existem esses atritos. Muitas vezes, pela brincadeira, essa criança vai, por exemplo, colocar uma bonequinha para dormir, a bonequinha vai dizer que não quer dormir, e ela vai dizer, tá bom, então eu vou te deixar ficar mais meia hora brincando, mas depois você vai dormir. Então, criam-se situações para essa criança aprender a desenvolver a tolerância, porque, na minha opinião, na verdade, à medida que a gente se torna adulto, a gente só se torna adulto quando a gente aprende a tolerar, que as coisas não vão ser do jeito que a gente quer o tempo todo, que as coisas não vão ser na velocidade que a gente quer, e que a gente tem que aprender a respirar fundo e esperar. Ou esperar pelo que a gente quer, ou esperar por outra situação, porque aquela que a gente quer não vai acontecer. Então é isso que é se tornar adulto, é desenvolver tolerância. Uhum. Com certeza. E como, depois que você se torna adulto, como de repente você lembra de certas histórias que marcaram a sua infância e que te deram uma lição, e isso fica tão forte, até porque também tem a questão da repetição, né? Essas histórias são contadas mais de uma vez, e como elas marcam nessa questão, né? De, não vou fazer isso e tal, mas bem, sempre um conto, uma história, uma situação vivida, né? É interessante isso. Tem aquela história que outro dia também a gente falou aqui no programa, do menino mentiroso, né? Que essa minha mãe contava sempre que o menino ia para o lago e aí acabava gritando, socorro, socorro, estou me afogando, e as pessoas iam correndo, iam salvá-lo, não sei o quê. Agora essa história está sendo adaptada, porque na minha época o menino morria afogado, mas agora não, então ele só engolia um pouco de água, mas aí vem essa questão da mentira, né? Então você não pode fazer isso, porque uma hora que você vai precisar, realmente, né? Está passando por apuros, você pede socorro, se você ficar cada vez mentindo, uma hora que você precisar, não vão te socorrer a tempo, né? Ou não vão te socorrer logo. Então, essa história também está sendo adaptada aí, porque o final não era muito feliz na minha época. Mas, enfim, como as histórias contadas, elas marcam, né, a vida da criança, e como elas servem de exemplo, servem para educar, servem para a própria criança melhorar ou superar conflitos. É muito importante isso. Você, como psiquiatra e pediatra, né, melhor que ninguém para falar sobre esse assunto para a gente. E veja, Amália, é interessante você ter mencionado isso, porque existe uma técnica que é utilizada em terapia cognitivo-comportamental, principalmente diante de indivíduos que vivenciaram situações traumáticas. Qual que é a ideia? Vamos imaginar, por exemplo, eu assisti meus pais sendo assaltados, carros sendo roubados, sou uma criança e viver essa situação. Claro que logo em seguida, isso vai ser muito ansiogênico, vai gerar muita ansiedade, dificuldade de dormir, reviver essa situação. Qual que é a ideia, por exemplo? Que isso é interessante porque não é preciso ser terapeuta para ser especializado para lançar mão disso. Muito bem, você está muito angustiado por causa dessa situação que você viveu. Você vai trabalhar com a criança, escrever o relato do que aconteceu, quando aconteceu. A primeira vez que essa criança, que esse adolescente for relatar isso, dependendo da faixa etária, pode ser a criança que vai escrever, ou pode ser que você vai ajudá-la e vai ou escrever e depois ler para essa criança o que foi relatado, ou desenhar, né, que é como se fosse uma história em quadrinho. Tá. Lê uma vez. Primeira vez, essa criança vai ficar extremamente ansiosa. Mas também curiosa de ver como é que ficou a história que ela estava contando. Pois bem, você acha que você mudaria alguma coisa nessa história? Você acha que foi assim mesmo que aconteceu? Ou você acha que tem algum detalhe que a gente não documentou? Não com esses termos, eu estou falando aqui com o termo técnico, e aí se faz uma segunda versão, uma segunda edição, um segundo rascunho. Pois bem, e à medida que a gente vai fazendo essas novas versões, esses novos rascunhos, essas novas edições, essa história foi repetida inúmeras vezes. O que vai acontecer? A partir daquela situação traumática, essa criança vai chegar no momento que ela ouviu pela enésima vez, aquilo não é mais traumático. E muitas vezes eu procuro
convencer os pais a participar desse processo também, de criar espaço para isso acontecer em casa. Por quê? Como que eu relato para eles que isso funciona? A primeira vez que você era jovenzinha e assistiu um filme de terror, como que era o filme de terror na televisão? Passava no último horário. Mas claro que a criança queria se rebelar e ter acesso àquele conteúdo que era proibido. A primeira vez que você assistiu, você não conseguiu nem dormir, você não conseguiu ficar sozinho no seu quarto, você não conseguiu apagar a luz. Só que o que acontece? Os canais de televisão vão repetindo eternamente aquela história. Até que tem uma hora que essa história já não passa nem à noite, passa na sessão da tarde. Até que tem uma hora que você já assistiu tantas vezes essa história, você está lá entediado, olhando para a televisão, que está passando aquele filme, e fala, bom, a patota do streaming já não tem isso, né? Eles querem conteúdo novo o tempo todo. Mas tem uma hora que você olha e fala assim, ai, não, esse filme de novo. Ai, não, agora é a hora que vai aparecer o cara com machado atrás da porta. Mas o que isso mostra para a gente? Tem um lado ruim, porque banalizou uma história aterrorizante, né, com muita violência, com muito... Mas, ao mesmo tempo, mostra que se a gente relatar várias vezes aquela mesma história, aquele mal-estar vai gradativamente desaparecendo. Uhum. Você está E aí falando, é muito interessante. você tá falando da repetição, né? De tanto a repetição de ficar ouvindo e tal. E aí eu queria que você falasse agora da importância da escuta mesmo, né? Também é a repetição mais a escuta nesse processo terapêutico, né? Onde a criança acaba encontrando suas próprias soluções para os seus conflitos internos e tudo. Mas ela tem que ser conduzida, pelo menos a princípio. Então, por exemplo, existe uma outra técnica que a gente utiliza, que é a de resolução de problemas. Eu tive uma época, uma pré-adolescente, e ela estava diante de um dilema, porque ela adorava fazer aula de balé, e todo curso de balé vai ter apresentação no final do ano. E nessa apresentação, ela queria ser a primeira bailarina, só que ela morria de medo de ser a primeira bailarina, porque o único aluno do curso, na época do sexo masculino, ia ter que levantar essa primeira bailarina. E ela ficava apavorada, era uma criança ansiosa, ela ficava apavorada com a ideia de se machucar, dele não conseguir sustentá-la, dele não fazer o passo direito e derrubá-la no chão. E aí, a partir da gente fazer uma lista de o que era a vantagem de ser a primeira bailarina, o que era a desvantagem, para ajudá-la a definir o que ela preferia, aceitar um convite, se o convite viesse, ou recusar, para aceitar que o medo dela era maior do que a vontade de ser a personagem principal do tablado, ela me compareceu numa sessão seguinte, me dizendo, olha, eu tive uma situação que não tinha nada a ver com o balé, não tinha nada a ver com nada, mas que ela aproveitou essa técnica que ela aprendeu e virou para mim e falou, mas pode deixar que eu já resolvi. Eu falei, é mesmo? Como que você resolveu? E ela tinha lançado mão da técnica que ela tinha aprendido. E isso é muito bacana. Você vê que a criança consegue usufruir e criar um arsenal lá, um argumento para lidar com os medos e as ansiedades que ela tem, como qualquer pessoa, né? A ansiedade é um sintoma normal da vida humana. Não existe um ser humano que não vai ficar ansioso numa situação qualquer. E cada vez Sempre mais vai ter situação que fizer ansiedade. Antes, a gente via crianças ansiosas, mas menos, né? Hoje, cada vez mais, a gente vê crianças, né, tendo que lidar com essa questão da ansiedade, com tanta informação, com esse mundo que a gente está vivendo, né? Bombardeado aí. Principalmente em território nacional, né? O brasileiro é muito ansioso, já tem pesquisa mostrando. E aí, o que acontece? Esses adultos ansiosos, extremamente ansiosos, não geram um ambiente de tranquilidade, de tolerância para essas crianças e adolescentes lidarem com os próprios anseios, né? Uhum. Colocando aqui uma questão, você falou aí da criatividade e tal, da fantasia, estimular as crianças e adolescentes a criarem as suas próprias histórias
pode ser uma ferramenta interessante, né, nesse processo terapêutico? As crianças criarem as suas próprias histórias. Com certeza. Porque o que que acontece? Elas, muitas vezes, o que que acontece a princípio? Normalmente, elas não criam as próprias histórias. Elas criam personagens que vivenciam situações que elas viveram, que elas conheceram, né? Mas, ainda assim, elas poderem passar para uma história externa a elas é muito interessante. Porque elas conseguem se dissociar daquele personagem e ou vivenciar uma situação ruim que vai acontecer com o personagem que elas criaram, ou criar um final alternativo, diferente do que elas viveram, e que vai trazer conforto, vai trazer apaziguamento daqueles sentimentos que elas viveram naquela situação e que não foram legais. Uhum. Então, eu acho... Aliás, eu não precisava, quando eu era pequena, eu não precisava nem que alguém me estimulasse nesse sentido. Eu vivia imaginando histórias, sonhando acordada. Isso é muito bom. Eu tenho muito boas recordações dessa época, das histórias que eu vivia. Eu também. Agora, na sua opinião, é importante que os pais em casa deem o suporte, façam uso de brincadeiras, contação de histórias, para ajudar a criança até a entender ela mesma, que seja um processo terapêutico? Veja, infelizmente a gente tem que falar desse tipo de coisa, hoje em dia, né? Porque, assim, infelizmente, a gente vê com muita frequência, e não é só no contexto terapêutico, não é só dizer, você tem uma visão viciosa, porque você só vê os indivíduos que são trazidos, que estão com sérios problemas. Não, a gente vê isso, inclusive, muitas vezes, em contextos extra-consultório, extra-atendimento clínico. Por quê? Porque os familiares, nesse momento, infelizmente, eles têm esquecido cada vez mais que as crianças são crianças. Então, elas não se trabalha com a criança no nível de um adulto. Você pode até procurar esperar dela que respeite regras da casa. Então, assim, se a regra, por exemplo, eu falo muito isso para as famílias, você não pode esperar da criança que se comporte numa lanchonete se você não exige as mesmas regras dela dentro de casa. Então, se uma criança não pode apoiar o pé em cima da mesa numa lanchonete, ela também não pode apoiar em casa. Ela tem que ser ensinada sobre isso em casa. Mas, da mesma maneira, você não pode esperar que uma criança saia, como eu costumo dizer, saia da barriga da mãe e já saiba as regras e o que se espera dela. Ela tem que ser ensinada. E é por isso que a gente precisa ter tolerância e não lidar com essa criança como se ela fosse um adulto em miniatura. Porque ela não é um adulto em miniatura. Ela não é um adulto em miniatura nem do ponto de vista de desenvolvimento físico, nem do ponto de vista de desenvolvimento cerebral, emocional, cognitivo. Então, essa criança tem que ser conduzida. E para se conduzir uma criança nesse processo de desenvolvimento, a gente tem que ter muita paciência e muita atenção. Muita. E é tudo que essas crianças que estão sendo criadas nessa bolha das telas 24 horas por dia não estão recebendo. Então, esse é o conselho principal, né? A questão da presença e a qualidade da presença também, né? Quando você está junto com a criança, dá completamente atenção para ela, ouvi-la, interagir mais com essa criança, enfim, participar. Porque essas crianças, é diferente quando a gente falava da zona de guerra da época da pandemia. Haviam adultos dentro de casa com essas crianças, mas esses adultos estavam trabalhando. Hoje, isso não acontece mais, a pandemia acabou, graças a Deus a pandemia acabou. Então, se você está com a criança, esteja de fato com a criança. Uhum. E se estiver, lembre-se que você também já foi criança e que era muito difícil quando as pessoas esperavam de você coisas que você ainda não era capaz de fazer. Preste atenção no momento dessa criança e o que ela precisa de você. Se ela precisar de limite, dê limite. Se ela precisar de atenção, dê atenção. Se ela precisar que você seja palhaça e brinque, brinque e seja palhaça. Uhum. Mas seja o que a criança precisa.
há que se ter bastante paciência e atenção para que essas atividades com as crianças sejam benéficas e não causem mais estresse, né? Um estresse adicional na criança, né? Então tem que ter também essa coisa, não vou eu vou por obrigação, eu tenho que ficar, quer dizer, tem que ser um momento prazeroso também, né? Porque senão essa interação acaba trazendo mais estresse para a criança. Claro, com certeza. E tem mais algum conselho que você queira dar para pais para que eles ajudem a criança nesse processo de desenvolvimento mesmo, em relação a brincadeiras? Nesse momento, como tem sido um processo muito massificante, a gente tem que lembrar que muitas vezes a criança vai argumentar, principalmente as crianças mais velhas, elas vão argumentar que você está restringindo tela e oferecendo outros conteúdos, e ele vai falar, mas o fulaninho, o pai deixa. O que eu costumo dizer para as crianças, inclusive quando esse tipo de situação acontece, e muitos deles me ouvem orientar, os pais, mas o pai do meu colega, a mãe do meu colega deixa. Aí eu levanto, antigamente quando tinha um prontuário físico, agora eu falo, eu tenho que trabalhar com prontuário virtual, com prontuário no computador, eu falo, de quem que é o nome? Eu falo, vem cá um pouquinho, de quem que é o nome que está aqui no prontuário, que eu estou atendendo? É o meu. Então, assim, vale para você, porque você é meu paciente, eu me preocupo com você. O fulaninho tem pai e mãe, se tem um médico cuidando dele, se tem um terapeuta cuidando dele, é problema deles. Você é meu problema, você é minha preocupação. Então, eu estou explicando para tua mãe o que você precisa, porque eu me preocupo com você. Porque a gente tem que dar, inclusive, isso é importante, a criança tem que saber que a gente está preocupado com ele. Porque tem amor nisso, tem atenção, tem cuidado, tem afeto. Senão fica parecendo só que é uma punição, que é um calabouço, né? Eu prendi a princesa no alto da torre e é só para puni-la. Porque ela é muito bonita ou porque eu tenho ciúmes dela, estilo Branca de Neve. Não, eu faço isso porque eu me preocupo com você, porque eu gosto de você e porque eu quero que você não fique bitolado. Uma ótima orientação essa, Evelyn. Muito boa mesmo. Pena que o nosso programa está chegando ao fim, e eu agradeço muito a sua presença hoje, Evelyn Kuczynski. Muito obrigada. Eu é que agradeço por essa oportunidade. Obrigada. E os nossos agradecimentos a você também que nos acompanhou até aqui. Um agradecimento especial ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 17º Workshop, a descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas, do qual essa entrevista faz parte, com realização da Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite para você e muito obrigada pela atenção.